Olá, meus amigos internautas, ligadíssimos aqui no nosso projeto Resolução Comentada de Provas do Enem. Professor João Filho na área para conversar com vocês sobre a prova azul do Enem de 2019. Dando sequência ao nosso papo, dando sequência à nossa conversa, nós chegamos aqui na questão de número 12. A questão de número 12, galera, ela traz um gênero textual muito recorrente na prova do Enem, né? São os quadrinhos. Chamo a atenção de vocês para as chamadas narrativas sequenciais, né? Ou arte sequencial. É interessante você perceber que lá na década de 60 e 70, com o grande quadrinista norte-americano Will Eisner, né, o quadrinho, a tirinha, são elevados à condição de arte, né? A chamada arte sequencial, onde a gente inclui as HQs, os mangás, as tirinhas, as charges, os cartoons, as graphic novels mais contemporâneas, com desenvolvidíssimo design visual, uma linguagem gráfica contemporânea, uma linguagem verbal muito bem articulada com a linguagem visual, ou às vezes o predomínio da linguagem visual sobre a linguagem verbal, como acontece aqui no texto base, num dos textos base da questão de número 12. Então fica aqui a minha dica já na entrada da questão, para que você identifique as características desses gêneros, né? Entender, por exemplo, que a charge ela tem uma natureza mais crítica, tem uma natureza mais jornalística, mais presa ao tempo, que o cartoon tem uma natureza mais artística, mais poética, é, portanto, um gênero tratado como mais atemporal, né? Já as tirinhas jornalísticas, que deram origem aos quadrinhos, surgiram lá nos jornais norte-americanos do final do século XIX. Elas têm aquele objetivo de criar humor crítico, geralmente satírico, de modo rápido, com personagens famosos, personagens que se tornam partícipes da nossa vida, do nosso cotidiano. Enfim, é um gênero ou um conjunto de gêneros, né? Riquíssimo, interessante, sempre muito presente no Exame Nacional do Ensino Médio. A gente tem aqui, por exemplo, uma historinha em quadrinho, A Promessa de Felicidade, né? Ou no original, The Promise of Happiness, da Ju Loyola, e nós temos uma história contada a partir de elementos visuais, sem a presença do elemento verbal, mas o que não descaracteriza, o que não desconfigura esse texto aqui como um quadrinho, ou trecho de um quadrinho, ou algo próximo até da tirinha, da comic strips, publicada nos jornais. Bom, o texto número 2 vai estabelecer uma conexão, né? Uma relação com a imagem do texto 1, que é a tira, o quadrinho da Ju Loyola. E o texto 2 nos diz o seguinte: quadrinista surda faz sucesso na CCXP. Vale lembrar que CCXP é a sigla, né, para Comic Con Experience, que é um encontro que acontece na cidade de São Paulo, e é a verdadeira nerdlândia, né? Junta toda aquela galera que curte essa cultura nerd, essa cultura geek, essa cultura de cosplay, de se vestir como os personagens dos mangás, dos games, dos jogos que você curte, que você joga, algo bem da cultura geek, algo bem da cultura nerd contemporânea. E aqui nós temos o texto que diz o seguinte: a área de artistas independentes da Comic Con Experience, a CCXP, deste ano, é a maior da história do evento geek. São mais de 450 quadrinistas e ilustradores no Artists Alley. E a diversidade vai além do estilo das HQs. Em uma das mesas, na fila F, senta a quadrinista com deficiência auditiva Ju Loyola, com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas. E é exatamente aí que está a explicação para o fato de a tirinha dela, de o quadrinho dela não conter a linguagem verbal. Ela tenta se expressar e o faz de modo extremamente proficiente e, além disso, poético, sem utilizar palavras nas suas tiras e nos seus quadrinhos. Com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas, e aí eu chamo a atenção de vocês, né, para essas narrativas silenciosas, já que você observa claramente
que a história que ela contou não tem o elemento verbal, e aí está a conexão entre o texto 1 e o texto 2, mostrar essa possibilidade de expressão poética e de comunicação sem necessariamente utilizar a linguagem verbal. São narrativas silenciosas, são histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos, isso é importante, histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade, pelo motivo simples de não terem uma única palavra. E é aqui que está o cerne para a resolução da questão. Eu já estou chamando a atenção de vocês para o que o comando lá embaixo vai nos solicitar. Observe, vamos a ele até antes de concluir a leitura do texto, para já tentar decifrar aqui esses elementos importantes. Ó. O texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda que promove uma experiência de leitura inovadora. Qual é a experiência de leitura inovadora? Ler sem ter palavras no texto. Né? Ó, que é uma experiência de leitura que está divulgada no texto 2. O que é que está sendo divulgado no texto 2? É a artista não escrever roteiros convencionais para suas obras, se expressar utilizando basicamente o elemento do ícone, o elemento da imagem, né? Independentemente de seus objetivos. Ambos os textos fazem o quê? Vamos terminar de ler o texto para confirmar se de fato é isso aqui que está grifado que é a resposta correta. Observe. A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. Sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que vê e não pelo que lê, né? É um contato mais visual com o texto, portanto, não exige as inferências leitoras, né? Não exige a decodificação de códigos verbais escritos. Né? Sua experiência tem que se entender a comunicação pelo que vê, faz com que ela se identifique muito mais com o que se observa do que com o que as pessoas dizem. E basta folhear as suas obras que fica claro que elas não são histórias em quadrinhos que perderam as palavras, mas sim que ganharam uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva, galera, passa exatamente pelo fato de que você torna essas histórias mais, palavra-chave, qual é a palavra-chave? Mais acessíveis. Acessibilidade a indivíduos que não têm formação leitora, a indivíduos que têm dificuldade de compreensão da linguagem verbal, por alguma particularidade, né, fisiológica, anatômica. Então, esse tipo de história, esse tipo de quadrinho, esse tipo de tira, demonstra a clara intenção da autora de atingir a um público leitor maior, de atingir a um público leitor mais abrangente, exatamente pelo fato de que histórias contadas sem o suporte da palavra vão tornar naturalmente esse texto mais acessível, né? O que de fato a gente vê aqui na letra D de dado, a questão exatamente da acessibilidade. Galera, mas vamos ver por que é que os outros itens são falsos. Nós já incluímos, e até é óbvia a dedução, né, de que uma quadrinista, uma tirinista que tem uma particularidade, que é a deficiência auditiva, ela há de pensar na sua produção estética naqueles que têm essa mesma particularidade inerente a ela. Portanto, tornar as suas histórias mais acessíveis a um espectro de leitores que tem a particularidade física que ela tem, que no caso é a deficiência auditiva, tratada de modo explícito no próprio texto. Então aí a gente vê, o objetivo desse texto, dessa relação, é incentivar a produção de roteiros compostos por imagens. Na verdade, isso até que está sendo dito, mas não é o foco da questão. O foco da questão não é o incentivo à produção de roteiros, mas a possibilidade de que esses roteiros cheguem a um público mais abrangente, constituído de indivíduos com particularidades anatômicas ou fisiológicas, como a própria autora, o que torna o item A falso. O item B, colaboram para a valorização de enredos românticos. Aí, né, galera, aí bugou total, é extrapolação, é uma generalização absurda, porque a ideia de enredos românticos torna o item
claramente falso. Na letra C, revelam o sucesso de um evento de cartunistas. Observe que o objetivo aqui não é falar do sucesso da CCXP. Não é falar da abrangência ou da importância para a cultura geek que o evento tem, mas sim falar especificamente da artista com deficiência auditiva, Ju Loyola, que brilhantemente se comunica com seu público sem precisar necessariamente do suporte verbal, né? E a letra E é falsa por razão também óbvia, né? Questionar o padrão tradicional da... Não há um questionamento, há um incremento de um novo padrão, que não se contrapõe ao padrão anterior, mas, pelo contrário, o aperfeiçoa, o moderniza e o torna acessível a uma gama de espectro de leitores que normalmente não teriam acesso a isso, ou por dificuldade de entendimento da linguagem verbal, ou por analfabetismo, ou por um motivo ou outro de qualquer natureza. Portanto, de modo claro, de modo simples, para a questão de número 12, a resposta adequada está na letra D de dado, e com essa resolução, né, meus queridos, eu reitero aquela ideia dos gêneros de linguagem mista. Mistura linguagem verbal com linguagem não verbal. Mistura o desenho com a palavra, e aí dentro desses textos de linguagem mista, situamos os quadrinhos, situamos as tirinhas, as charges, os cartoons, os mangás e até os hentais, né? Aqueles famosos desenhos eróticos japoneses também consumidos por um público adulto. Então fica a dica, deem uma olhadinha nesses gêneros, eles estão sempre presentes na prova do Enem. Um forte abraço e nos encontramos já já para a continuidade da nossa resolução.